E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Desvendando o Código. Que demais estar aqui de novo, trazendo o que tem de mais novo e estratégico no mundo da tecnologia. A gente aqui é pioneiro em mergulhar fundo nesses assuntos, tá ligado? É isso aí. E hoje o papo é animal, cara. Vamos falar de uma ferramenta que tá, mudando o jogo para quem trabalha com Big Data e dados geográficos. O título do nosso papo de hoje já diz tudo. Apache Sedona, o GPS do Big Data. Antes de a gente começar a desvendar esse código, bora mandar aquele salve especial pra galera que fortalece a gente. Um abraço pro nosso parceiro Maurício Koproski, o Mauricião. Grande Mauricião. Pro Paulo Silva, pro Gilberto Manhãs, pro Bruno Giannini e pro Augusto César. Demais. Galera, sério, esse projeto existe por vocês e pra vocês. Um forte abraço e tamo junto. Agora sim, vamos nessa. Sedona. Não nasceu ontem, né? A história é longa. Nem um pouco, cara. A parada começou lá em 2015. Já faz quase 10 anos. Era um projeto de pesquisa na Arizona State University chamado GeoSpark. Ah, então começou na academia. Exato. A ideia era criar um sistema para processar um volume tipo gigante de dados geoespaciais usando computação em cluster. Uma coisa que, na época, era bem difícil. E aí, como de costume, publicaram os artigos e jogaram o código no GitHub, achando que ia ficar por isso mesmo. Só que não, né? Pois é. A comunidade começou a abraçar o projeto. Em 2017, o negócio já estava crescendo e, em 2020, o GeoSpark entrou para Apache Software Foundation e virou o que a gente conhece hoje como Apache Sedona. E aí virou projeto de primeiríssimo nível, né? Tipo Spark, Hadoop. Exatamente, no mesmo patamar. E os números são absurdos, Em 2022, já eram uns 500 mil downloads por mês. Hoje, passa de 2 milhões por mês. Caramba! No total, já são mais de 65 milhões de downloads. É muita coisa. É um crescimento que mostra que tinha uma necessidade real, né? O que me leva à pergunta, beleza, a história é legal, mas por que dados geoespaciais são tão especiais? Por que não dá para usar as ferramentas de sempre? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão. O ponto principal é o que os especialistas chamam de multimodalidade. Multimodalidade? É. Dado geoespacial não é só um pontinho de latitude e longitude no mapa, entendeu? Explica melhor isso aí. Pensa assim. A gente está falando de polígonos, que representam os limites de um bairro, trajetórias de carros, imagens de satélite e drone, dados de lidar, cada um tem um formato, um shape diferente. Ah, entendi. É uma mistura de tipos de dados muito diferentes. Exato. É uma complexidade enorme. E as operações também são diferentes, né? Não é só somar ou subtrair. Com certeza. Você precisa fazer perguntas como: essa rota de entrega cruza com essa área de alagramento? Uma pergunta bem mais complexa. Exatamente. Uma operação como essa, um spatial join, é computacionalmente pesadíssima. Tenta fazer isso no seu notebook com um volume de dados um pouquinho maior e... Ele vai fritar. Vai fritar ou ficar rodando para sempre. Por isso precisa de um motor distribuído e otimizado para isso. Fechou. Entendi o problema. E como o Sedona resolve isso? Qual que é a arquitetura por trás dele? A arquitetura é bem elegante assim, dividida em 3 camadas principais. A primeira é a camada de interface e processamento de queries. É onde a gente escreve o código, certo? Isso. Suporta SQL, Python, Java, Scala e até R. O mais importante aqui é que ele tem um otimizador de queries específico para dados espaciais. Ele olha a sua pergunta e decide a melhor forma de executá-la. Ah, que legal. Então ele já faz o trabalho pesado de otimização pra gente. Exato. E abaixo dela vem a segunda camada, a de dados distribuídos. Aqui o Sedona brilha, Ele pega aquele mundaréu de dados e quebra em pedaços menores, fazendo um particionamento espacial inteligente. Ele tenta manter o que está perto, né? Perfeito. Ele tenta manter dados que estão geograficamente próximos no mesmo worker do cluster para evitar tráfego de rede desnecessário, que é sempre um gargalo. Entendi. E tem mais coisa aí. Sim. Ele usa também índices espaciais como o R-Tree para achar as coisas mais rápido dentro de cada pedaço. E uma serialização otimizada chamada CRIO, para transferir os dados entre as máquinas de forma super eficiente. E a terceira camada é o motor que roda tudo.
Isso, a camada de computação distribuída. E o legal é que o Sedona pode rodar em cima de vários motores, como o Apache Spark, que é o mais maduro, Apache Flink para streaming, até Snowflake. E tem também o Sedona DB, né? Que é um pouco diferente. Boa. O Sedona DB é um subprojeto mais recente. É um motor de computação geoespacial que roda em uma única máquina, sem precisar de um cluster. Ah, para quem quer começar mais simples. Exatamente. Ele foi construído em Rust, usando Data Fusion, e é super performático. É perfeito para quem quer começar a usar o poder do Sedona sem a complexidade de configurar um cluster. Falando em performance, como o Sedona se sai contra outras ferramentas? A gente sabe que no mundo da tecnologia tem muito marketing, né? Total. Eles levaram isso a sério e criaram o Spatial Bench, uma suíte de benchmarks. Nos testes, o Sedona DB mostrou uma performance bem balanceada contra ferramentas como DuckDB e GeoPandas. E contra os grandes players, tipo Databricks. Tem um benchmark bem interessante comparando o Sedona Open Source com a solução espacial do Databricks, normalizando os resultados pelo custo em dólar de cada query. Ah, pelo custo, isso é importante. Muito. E o Sedona se mostrou muito mais econômico em vários cenários, principalmente em queries mais complexas. Às vezes a outra plataforma nem conseguia terminar. Uau! Isso nos leva a um conceito que é o futuro disso tudo, né? O tal do Spatial Lakehouse. Que bicho é esse? Cara, isso é revolucionário. Um Lakehouse combina o melhor de um Data Warehouse, que é estruturado e performático, com um Data Lake, que é barato e flexível. A chave é desacoplar o armazenamento da computação e usar formatos de tabela abertos. E o que impedia os dados geoespaciais de entrarem nessa festa? A falta de um padrão. Os dados ficavam presos em formatos proprietários, em silos. A grande virada foi a inclusão dos tipos Geometry e Geography nativamente no padrão Apache Iceberg v3. Quando foi isso? Isso foi super recente, em fevereiro de 2025. Foi uma batalha de um ano, com empresas como Apple, Planet e Snowflake na mesa de discussão. Então, na prática, agora a gente pode ter uma única cópia dos dados e acessar com qualquer ferramenta. Exatamente. Você pode ter seus dados geoespaciais no seu Lakehouse, em Iceberg, e acessar com Sedona para processamento pesado, Snowflake para BI, o que for. Sem precisar copiar dados e sem ficar refém de um único fornecedor. É o fim dos silos de dados geoespaciais. Animal, meu. E a tecnologia não para. O que tem de novo no Sedona? A versão 1.8 Python trouxe coisas bem legais. Um módulo SQL para Flink que permite rodar queries espaciais em streaming só com SQL. Isso facilita muito a vida. Demais. E também suporte a autenticação em catálogos Stack, para acessar imagens de satélite de fontes privadas. E tem umas funções novas, como a ST Proximity Medial Axis. Essa eu vi. É usada para extrair redes de ruas a partir de imagens, né? Isso. Tipo, um modelo de IA detecta a rua como um polígono largo e essa função extrai a linha central, o esqueleto, que é o que você precisa para um mapa de rotas. E isso tudo se conecta com a onda do momento, a IA, certo? Totalmente. Hoje, os LLMs e as IA são meio cegos para o mundo físico. Eles não têm conhecimento espacial. Você pode perguntar qual o restaurante mais próximo de um lugar. Mas não de vários ao mesmo tempo, com um monte de regras. Exato. Se perguntar qual o restaurante mais próximo de vários lugares ao mesmo tempo, a IA se perde. A próxima fronteira é a inteligência espacial. Que é dar essa capacidade para as IAs. É dar às IAs a capacidade de entender o mundo real, a física, as relações geográficas, e para isso elas vão precisar de ferramentas como o Sedona para processar e entender esses dados em escala. Para fechar, nada melhor do que exemplos práticos. Onde essa tecnologia está fazendo a diferença de verdade? Um caso clássico é da CK Delta, parte do grupo Hudson, que é gigante em telecom e utilities. A escala deles deve ser absurda. É. Em telecom, eles analisam a cobertura de mais de 2 milhões de antenas para 128 milhões de assinantes. São 26 bilhões de registros por dia. Nossa! Uma análise que antes levava 48 horas em máquinas virtuais caiu para 2 horas com Databricks e com Sedona despencou para apenas 10 minutos.
com o mesmo cluster, De 48 horas para 10 minutos. Isso muda o negócio. muda completamente. E em utilities na empresa de energia de Londres, eles gerenciam mais de 9 milhões de componentes de GIS, tipo medidores, cabos, postes. E o que eles fazem com isso? Aplicações incríveis. Para detectar vazamento de água, eles cruzam dados de consumo com dados demográficos e, o mais legal, com dados de movimentação de pessoas, que vem da Telecom. Ah, que sacada! Eles cruzam dados de negócios diferentes. Isso. Assim eles acham vazamentos de forma muito mais precisa. E para estações de recarga para veículos elétricos, a mesma coisa. Deixa eu idear. Combinam dados de mobilidade, mapas e a capacidade da rede elétrica. Matou a pau. Eles identificam os melhores pontos para instalar novas estações de recarga fazendo exatamente esse cruzamento. É algo que seria impossível sem um motor como o Sedona. Animal, meu. Fica claro que não é só uma ferramenta, é um viabilizador de negócios que antes eram, assim, impossíveis. E assim a gente fecha mais um Desvendando o Código, galera. Que papo, hein? Esperamos que tenha ajudado a desmistificar o Apache Sedona e a abrir a cabeça de vocês para o futuro do Spatial Lakehouse. Se estiverem assistindo pelo YouTube, faça como nossos amigos Paulo, Gilberto e o Augusto. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Se estiverem nos ouvindo pelo Spotify, sigam o podcast, deixem sua avaliação e, se possível, um comentário educado com sugestões de pautas ou melhorias. E, claro, compartilhem nosso conteúdo com mais pessoas. Um forte abraço!